Morar bem pode ser mais fácil que parece. Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um episódio do projeto Comorar. Hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro para os condomínios. Lembrando que essa época de início de ano, a gente tem muitas assembleias, e nelas existe a Assembleia, geral ordinária, que é aquela que vai eleger uma nova administração para o condomínio. E um dos afazeres do síndico nesse início de ano é fazer esse planejamento financeiro, saber qual que é, se a cota do condomínio está satisfazendo os gastos, cobrindo os gastos, das despesas do condomínio, ou se o síndico tem que fazer alguns ajustes e até uma notícia não muito boa, ainda mais num período desse, fazer um reajuste nessa taxa. Nós já estamos aqui com o Leonardo Miranda, que é diretor administrativo e financeiro da administradora Sindicom, que já atua no mercado há muitos anos. E eu já passaria para você, Leonardo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, aqui de participar do projeto Comorar. E eu queria passar para você, então, essa tarefa, de passar para os nossos telespectadores. A gente aqui também tem muitos leitores do Jornal do Síndico que nos acompanham. Eu fico pensando assim, o síndico que está sendo eleito agora, não sei se você concorda comigo, que essa época é uma época que tem muitas assembleias mesmo para eleição de síndico. Quer dizer, há alguns anos passados aí, a gente fez até uma pesquisa entre leitores do jornal e a gente constatou que existem ainda muitos condomínios que não têm uma administradora que os assessoram. Na administração, eles fazem uma administração própria ainda. E muitos deles têm dificuldade em relação a essa questão de como cobrar, qual que é o valor da taxa de condomínio ideal para o síndico levar ali o ano inteiro, sem nenhum imprevisto, e para os moradores já saberem o quanto eles vão pagar ao longo do mês. Então, eu te pergunto, e deixo com você a palavra, o que o síndico deve fazer na hora, como ele deve planejar e o que ele não deve esquecer na hora de planejar essa gestão financeira nesse início de ano e para o longo do ano aí de 2021, considerando até essa situação que a gente está vivendo hoje. Passo a palavra para você e muito obrigado pela presença. Não há de quê, Márcio. Primeiramente, quero agradecer também essa oportunidade da gente poder estar sempre ajudando, aqueles síndicos que, porventura, estão assumindo a sindicância do condomínio pela primeira vez. Então, é bom sempre ter este diálogo bem aberto, porque muitos síndicos ainda não entendem que o condomínio é uma empresa, mas uma empresa sem finalidade de lucro. Isso que é o mais importante. Então, o condomínio é uma empresa que possui as despesas. E essas despesas elas têm que ser bem rateadas durante o ano. Então, eu sempre considero que o mais importante na vida de um síndico é o planejamento realmente financeiro. Então, a pergunta que a gente sempre tem que fazer ao assumir uma gestão desta é você pensar como que eu vou assumir ou como que eu vou lidar com esta primeira situação que eu estou assumindo a sindicância. Você até colocou aí muito bem, Márcio, algumas convenções, elas determinam que a eleição do síndico seja janeiro, outras determinam naquela época que é determinado, Pode ser ao longo do ano, não necessariamente em janeiro. Mas é interessante que o síndico que esteja
no período de janeiro, ele faça o planejamento, primeiramente, anual daquele condomínio, porque ele tem que ter um somatório de todas as despesas que vão se agregar durante todo um ano, não só um determinado período. Então, para isso, o primeiro passo é ele verificar o custo anual daquele condomínio. O que é um custo anual do condomínio? Ele tem que considerar ali todas aquelas despesas que são essenciais ou ordinárias para que ele possa suprir o seu caixa durante um ano. Agora, como que eu posso fazer isso? Ou ele pode pegar o custo anual do condomínio dos 3 últimos anos, ou praticamente o custo anual do ano anterior. Como que ele vai fazer isso? Ele vai verificar quanto que custou a parte de pessoal dele, as tarifas públicas dele, que é água, luz, telefone, tudo aquilo que abrange a parte pública, todos os contratos que o condomínio possui e todas aquelas despesas que são ordinárias. Depois ele vai separando passo a passo, que são despesas que serão agregadas durante um ano. Alguma reforma, alguma benfeitoria, alguma construção. Então, tudo isso o síndico tem que levar em consideração, porque ao longo do tempo, é lógico, você não consegue pré-definir tudo que vai acontecer. Mas muitas das coisas você tem como planejar, sim, e deve planejar, porque vai ficar muito mais fácil a vida dele quando ocorrer qualquer coisa durante o período do ano, que ele vai observar que aquilo que ele foi planejado, ele pode executar sim, tá, Márcio? Leonardo, quando você fala dele ter como parâmetro, né, o orçamento anual anterior, né, que os gastos do ano anterior, as despesas, né, se a gente pensar, né, que boa parte dos contratos tem reajustes anuais, assim também como as tarifas públicas, mas que são coisas com índices diferenciados, né? Como que ele coloca isso nesse planejamento? Né? A tarifa, a água vai aumentar 5%, né? E olha que a inflação está subindo, né? Tá, Nesses todos dois os últimos preços estão anos. subindo, sim, todos os preços. O Márcio, para isso, ele tem a previsão orçamentária, que ele tem que fazer isso juntamente com os conselheiros fiscais, né? Logicamente que isso tudo é aprovado em uma assembleia. O síndico ele tem o dever de fazer o planejamento orçamentário e levar este orçamento para aprovação de uma assembleia. Logicamente, você, ao debater isso com os presentes na Assembleia, você vai expor aquilo que você está sentindo, porque isso é uma questão de você também saber lidar com os números daquele condomínio. Você citou aí que os reajustes não são iguais e nunca serão iguais, mesmo porque cada categoria de um item deste, ele é reajustado de uma forma que a lei determina, né? A água e luz, eles têm, de acordo com a ANEEL, de acordo com a Copasa, de acordo com o salário mínimo, IGPM, e por aí vai. Então, você tem que saber ao longo do ano o que vai gerir aquele reajuste. Mas, ô Márcio, o Brasil hoje já não é mais aquele Brasil de 20, 30 anos atrás, que os preços eram incabíveis, os reajustes. Hoje a gente está se falando aí, há mais de 10 anos, que o salário mínimo não passa de 3, 4, 5%. A água e luz também não. Então, não é mais
aquele bicho-papão que a gente nunca sabia, né? Os juros nossos eram astronômicos. Hoje, pode-se dizer que todos os anos haverá esses reajustes, sim, em torno de 3 a 4, 5%, entendeu? Ok. Mas e outra coisa, considerando até esse momento que a gente está vivendo, e muitos condomínios já também traz isso de uma... já faz parte, né, de determinadas administrações de condomínio, considerar uma certa inadimplência, né, ao longo aí do ano de alguns condôminos ou até mesmo condôminos que sistematicamente não honram, né, com seus compromissos. Como que isso deve ser levado em consideração na hora de realizar esse planejamento? Existe uma fórmula? Márcio, aquele ditado, a fórmula exata para condomínio não existe não, né? Porque cada condomínio tem a sua especificação, né? A sua especialidade. Cada um tem condomínio que não tem inadimplência, tem condomínio que tem condomínio que tem inadimplência de 10%. Isso é o que eu estou querendo te dizer, que um síndico ele tem que ser capaz, dependendo da quantidade de unidades que aquele condomínio tem, ele colocar numa assembleia que tem, olha, se a minha arrecadação é X e eu recebo X menos 10, ele sabe que a inadimplência dele está em torno de 10%. Então, ele também tem que levar isso em consideração, sim, ao longo do ano. Por isso que é importante, em primeira mão, ele pegar sempre a vida condominial dos últimos 3 anos. Porque com os 3 últimos anos, ele tem um parâmetro, não vai fugir tanto daquilo. Porque ao longo do ano, em um condomínio, excluindo a parte de obra, é um condomínio que tem uma despesa ordinária tranquila ao longo do ano. Ele tem como planejar isso. Logicamente, os extras, tudo aquilo que é extra, que são despesas extraordinárias, ele tem que levar para o conselho fiscal dele e aprovar. Ele não pode ir realizando atividades que não foram orçadas para aquele condomínio, entendeu? Isso que é importante do síndico também. Ele tem que trabalhar em conjunto com o conselho. O que, na verdade, acaba respondendo aquela sua pergunta, né, Márcio? Hoje em dia é praxe de todos os condomínios e ter uma assessoria financeira, uma assessoria jurídica. Neste ponto, a administradora ou um contador, qualquer pessoa tem que assessorar aquele condomínio no que diz respeito ao que nós estamos tratando deste assunto. Pois isso me leva até essa questão de uma taxa extra e tudo. Eu fiquei pensando aqui agora, porque no final de ano a gente recebe algumas ligações aqui, né, de alguns condôminos, né? Além de síndico, a gente também recebe ligação de condôminos, viu, Leonardo? Ah, é? Talvez sejam síndicos, moradores que já foram síndicos e atualmente estão como condôminos e já conhecem o jornal, ou que vem o jornal ali circulando no condomínio. Mas, enfim, a gente recebe algumas ligações, né, de condôminos reclamando que chega no final do ano, o síndico aumenta a taxa de condomínio ou então emite uma taxa extra para cobrir essas despesas de final de ano, principalmente aquelas relacionadas com a folha de pagamento, né, que é 13º, às vezes até férias inclui nisso. Como que o síndico trabalha com isso? Existe assim, um planejamento para ele trabalhar com isso? Ou ele realmente deve fazer uma taxa extra no final do ano, ou ele consegue ajustar, sabendo que ele tem que realizar esse pagamento no final do ano, de ajustar isso para cair
numa conta, vamos dizer, numa despesa, num compromisso mensal, sendo que no final do ano ele não teria que fazer essa taxa extra, né? Enviar essa taxa extra. Uhum. Como é que fica isso? Ué, Márcio, da mesma forma, 13º salário, férias ou qualquer outra irregularidade na área de pessoal, ela também tem que ser levada em consideração durante todo um ano, né? Se o síndico tem funcionários próprios do condomínio, e ele sabendo que ele tem que pagar isto ao longo do ano, ele também tem que colocar na sua planilha anual todos estes gastos. Caso os funcionários sejam terceirizados ou de alguma conservadora, logicamente que isso já deve estar no contrato com a conservadora. Então, aí já não leva em consideração, porque ele já está pagando a conservadora todos os meses, que já está incluído rescisão, férias, 13º e tudo que a lei da parte de pessoal inclui, né? Então, ele tem que considerar todos estes gastos também ao longo do ano, tá? Por isso que eu falo da importância deste planejamento de custo anual. E não só o departamento pessoal, ele também tem que levar em consideração qualquer outra manutenção do prédio que seja esporádica, né? Estou querendo dizer a mesma coisa, por exemplo, o prédio tem que fazer seguro o ano inteiro, tem que ter o seguro, tem que renovar o seguro, tem que lavar a caixa d'água, tem que lavar caixa de gordura. Com certeza, se o prédio tem elevador, ele tem que levar em consideração alguma peça de elevador. Então, todos estes gastos que são normais, ordinários durante o ano, ele tem que levar em consideração a manutenção dos extintores e por aí afora. E os gastos que não são ordinários? Você está falando aí principalmente das manutenções rotineiras, né? Mas vamos dizer que ao longo do ano ele paga ali uma empresa para fazer a manutenção do portão da garagem, portão eletrônico da garagem, que ele tem um contrato mensal com a empresa. Mas num determinado momento o motor ali queimou, né? Uhum. Assim, o condomínio é muito dinâmico, né, Leonardo? É Então, muito assim, ele dinâmico. sempre pode ter uma despesa extra, né? Eu sei que alguns condomínios trabalham com o fundo de reserva, né? Esse fundo de reserva também deve ser considerado nesse momento do planejamento anual? Também, Márcio, a convenção já determina uma porcentagem do rateio da taxa mensal. Ela varia de 5% a 10%. Então, este fundo de reserva, que o próprio nome já diz, é um fundo de reserva, ela tem que ficar alocada justamente para qualquer uma dessas obras voluptuárias que acontece durante um ano, né? Não só a questão do portão, você tem portão, você tem telhado, você tem outros gastos que vão acontecendo durante o ano. Principalmente agora, em janeiro, esse período de chuva, tem né, alguns vazamentos, algumas infiltrações, né, algumas questões de águas pluviais, que o próprio fundo de reserva ele serve para justamente absorver todos estes gastos. É diferente, tá, Márcio, o fundo de reserva de uma taxa extra, porque a taxa extra ela tem um objetivo próprio para aquilo. Por exemplo, vamos fazer uma reforma de um telhado. Então quanto que custa uma reforma? A reforma custa X. Então nós vamos concentrar uma taxa extra em um determinado valor para suprir daqui a 3, 4 meses fazer esta reforma. Caso a reforma seja de extrema urgência,
Pode-se fazer orçamentos junto com o Conselho Fiscal, pagar-se, e você, ao longo do tempo, você pode ir conversando com os fornecedores, porque os fornecedores eles podem parcelar este trabalho. Por isso que eu falo, Márcio, é muito interessante o síndico trabalhar com o conselho, ele não ir tomando decisões por si só, e o conselho ir autorizando tudo isso que acontece ao longo de um ano, que o síndico não absorva tudo isso sozinho, né? Ô, Leonardo, você falou aí, você citou esse exemplo aí do telhado, né, para citar a questão de diferenciação, né, do fundo de reserva para a taxa extra. Eu fiquei pensando aqui, vamos considerar que o condomínio já sabe que ele tem que fazer uma manutenção no telhado daqui a 4 meses, né? Então, se ele já sabe que daqui a 4 meses, e ele já deve ter orçado, né, esse serviço até mesmo para ele ter uma noção de quanto vai custar esse serviço, né? Então, vamos dizer que ele já sabe o quanto que ele vai gastar daqui a 4 meses com a reforma desse telhado e quanto que ele tem que arrecadar, né, pensando no número de unidades do condomínio, né? Ele pode colocar isso também na taxa do condomínio, porque aí eu ia perguntar uma outra coisa, né? Porque como diferenciar aí no planejamento despesas que são dos proprietários e despesas que os inquilinos é que vão ter que pagar? Ah, você tocou num ponto aí muito importante, Márcio. Por isso que neste planejamento você tem que separar, sim, tudo aquilo que é despesas básicas de um prédio. O que eu chamo de despesas básicas? São as despesas ordinárias, e o que são despesas extraordinárias, aquilo que vai fazer de benfeitoria ao prédio. Então, você tem que saber distinguir isso, porque quem paga a benfeitoria de um prédio é o proprietário e não o inquilino. Por isso que é muito bom separar tudo aquilo que vai ficar para o prédio. Uma coisa é você fazer uma manutenção de um prédio. A outra coisa é você parar e pensar em tudo aquilo que vai ficar de benfeitoria para o prédio. Todas essas benfeitorias é assumida pelo proprietário. Por isso que por isso que pela lei, tanto o fundo de reserva quanto a taxa extra, quem assume é o proprietário. Às vezes, pela falta da informação, que os síndicos acabam cometendo de erro, fazendo com que todas essas obras sejam realizadas pela taxa de condomínio e não por uma taxa exclusiva para aquilo. Então, estas atividades, elas sempre têm que ser separadas. Ah, não só telhado, Márcio. Uhum. Você tem que ser telhado. Vamos modificar uma cabine, vamos fazer uma modificação de uma recepção de um prédio, vamos fazer uma troca de um piso, vamos pintar, vamos arrumar uma galeria, uma entrada, um portão, vamos trocar o portão. Essas despesas não são assumidas pelo inquilino, e sim pelo proprietário daquele prédio. Por quê? São benfeitorias que elas vão ficar. E Seriam tudo aquilo. inovações, né, Leonardo? Todo São tipo de inovações. inovação. Justamente, são inovações. É a mesma coisa. Eu vejo muita gente aí hoje, que principalmente os prédios mais antigos, que os elevadores já não estão mais de acordo com a nossa modernidade. Vamos modernizar os elevadores. Isso você tem que fazer um orçamento à parte, ver quanto que vai ser o custeio desta obra toda para modernizar para modernizar os elevadores, para se dividir para as suas respectivas unidades. Aí já não entra o inquilino, né? Não é só isso, não. Às vezes eu vejo aí também muitos prédios mudando fachada, né? Ultimamente também, nestes últimos 5, 6 anos, a temperatura do planeta está subindo.
Aí hoje em dia estão se colocando os ar-condicionado. Então, ao você fazer uma obra dessa, que todas as unidades querem colocar ar-condicionado, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer um gradeamento em todos os apartamentos ou em todas as salas. Então, este gradeamento, por exemplo, tem que ser feito uma taxa extra. Isso não é uma despesa ordinária comum. Muito bem, ô Leonardo. Eu acho que a gente cobriu bem aí, né, essa questão, pelo menos assim, de uma forma geral, né, de como que o síndico deve fazer esse planejamento, né, fazer esses cálculos. Né? Você falou bem sobre essa questão de pegar o histórico de despesas aí do condomínio nos últimos 3 anos, principalmente. Acho que deu para a gente dar aí para os nossos telespectadores alguma noção de como preparar o condomínio aí por ano. Né? Eu agradeço a sua participação aqui no projeto Comorar, né? E se você também tiver alguma sugestão ou dúvida, né, e quiser encaminhar para a gente debater aqui no nosso programa, é só passar por nosso e-mail, que é o jornaldosíndicobh@gmail.com, ou então através do nosso WhatsApp, que é o código 31, número 984817642. Né? Você pode participar através desses canais e aproveito também para deixar uma mensagem de você, né, se inscrever aqui no canal do Jornal do Síndico para fazer com que esses vídeos, né, se disseminem e o nosso canal, né, seja mais visto aí na comunidade, né, para essas pessoas que lidam no dia a dia de administrar um condomínio. Então, agradeço mais uma vez, deixo até as considerações finais aí para você, Leonardo, se é que a gente não deixou de falar alguma coisa, né, eu passo para você aí as suas considerações finais. Ô, Márcio, muito obrigado. Realmente é uma oportunidade que a gente deixa claro para os seus clientes que essa parte realmente financeira de um condomínio ela é muito importante. Aliás, a mais importante, né? Porque tudo que é bem planejado, ela ao longo do ano, ela se torna muito mais simples, digamos, né? Mas se você tem uma pessoa, alguém que já faça esse trabalho para administrar, que possa te ajudar a fazer a assessoria, eu acho muito importante, né? Fica aí muito obrigado aí pela oportunidade. O Márcio, eu acho que não vai achar ruim, não vou deixar o meu telefone de contato também, é Sindicom. Obrigado. Sindicom é www.sindicomimóveis.com.br. Telefone é o 3272-8102. Independente de qualquer coisa, estamos aqui para poder assessorar e ajudá-lo. Muito obrigado aí pela atenção, Márcio. Agradeço e muito o Jornal do Síndico por essa oportunidade. E espero que venham outras. Isso, não, com certeza a gente espera contar sempre com a disponibilidade de vocês para participar aqui. E aqui não tem isso não, viu, Leonardo? Né? Eu conto com a sua colaboração e nada mais justo também que você faça a sua propaganda. Né? Então tá, Assim muito obrigado. espero que seja, né? A gente, então, se encontra numa próxima oportunidade com novos episódios do Comorar. Até já!